Enquanto crescia, sempre me senti ofuscada pela minha irmã, que meus pais consideravam um prodígio. Eles acreditavam que ter um filho bem-sucedido era suficiente e me disseram, sem rodeios, que não podiam pagar um fracasso como eu. Eles deram um ultimato. Se eu pudesse contribuir com R$ 700 mensais para o aluguel, talvez eu pudesse ficar incapaz de atender às suas demandas. Enfrentei a dura realidade de ser expulsa da minha própria casa. No entanto, durante esse período turbulento, meu tio interveio. Apesar de seus meios modestos, ele se ofereceu para me acolher, dizendo: Luísa, eu talvez não tenha muito, mas ficaria orgulhoso de ser seu pai, sem hesitação. Aceitei sua oferta graciosa. Agora, aos 35 anos, reflito sobre minha complexa dinâmica familiar desde a infância. Meu pai era um típico trabalhador de escritório, e minha mãe, dona de casa, nos criaram em um lar multigeracional que incluía meu tio solteiro. Aos 14 anos de idade, comecei a morar com meu tio de 29 anos, que nunca saiu de casa devido à sua saúde frágil e emprego instável. Ele trabalhava em empregos de meio período, pois sua saúde permitia, mas nunca era o suficiente para sustentar uma vida independente. Apesar das circunstâncias, meu tio carregava uma culpa silenciosa, sentindo-se um fardo, pois ele dependia de seus pais. Muitas vezes, testemunhei meu pai repreendendo-o com desdém, especialmente quando meus avós não estavam por perto para ver. O comportamento sempre me intrigou e lembro-me de perguntar inocentemente ao meu tio por que ele nunca retaliava. Ele mosmós. Respondeu que realmente dependia do apoio deles, uma aceitação humilde de sua situação. Conforme fui crescendo, percebi que meu pai dependia do apoio de seus pais, tornando suas críticas ao meu tio hipócritas. Só eu tinha percebido isso antes. Eu poderia ter defendido meu tio. A vida em casa me parecia serena quando meus avós estavam presentes, criando uma bolha protetora ao redor do meu tio e permitindo que seu espírito gentil brilhasse. No entanto, tudo mudou drasticamente depois que meus avós faleceram em um acidente quando eu tinha 8 anos. A perda nos devastou profundamente e, enquanto minha irmã e eu lamentávamos, lembro-me distintamente de ver meu tio chorar baixinho. Ao contrário, a reação do meu pai foi assustadora. Ele riu, uma risada assustadora em um momento tão triste. O tempo revelou um contraste gritante em seu caráter, uma imagem que permaneceu comigo desde então. Essas primeiras experiências moldaram minha compreensão da lealdade familiar, resiliência e as complexidades das emoções humanas, preparando o cenário para os anos desafiadores, mas formativos, que se seguiriam sob os cuidados do meu tio. Desde muito jovem, senti algo perturbador sobre a reação do meu pai à dor, que se tornou inconfundivelmente claro durante o funeral dos meus avós. Enquanto todos os outros estavam sombrios, eu tive um vislumbre do rosto do meu pai quando ele pensou que ninguém estava observando. Ele não estava confuso ou triste. Ele estava sorrindo com alegria genuína. Para uma criança, sua filha era uma visão chocante. Esta não era uma reação nervosa à tristeza, mas um sorriso que parecia saborear os benefícios financeiros que a morte deles poderia trazer. Essa percepção me aterrorizou e me levou às lágrimas, que outros poderiam ter confundido com luto. Durante este momento angustiante, meu tio, contrastando fortemente com meu pai, colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Seus olhos, embora tristes, irradiavam calor e preocupação por mim. Isso me atingiu, mesmo naquela época. Quão diferente dois irmãos poderiam reagir ao mesmo evento trágico. Após o funeral, o comportamento do meu pai em relação ao meu tio tornou-se cada vez mais severo. Ele questionou abertamente por que deveria apoiar alguém que via como inútil e até ameaçou tomar toda a herança, afirmando que meu tio deveria ser grato apenas por ter permissão para viver na casa. Legalmente, a herança deveria ser dividida igualmente, mas meu pai queria monopolizá-la. Apesar da injustiça, meu tio, sobrecarregado por sua fragilidade e pobreza, optou por não lutar contra isso. Sua aceitação passiva e os abusos verbais, diários que ele sofria do meu pai, só pioraram sua condição, levando a uma perda de peso perceptível e uma pele pálida preocupante. Uma vez perguntei se ele estava bem. Ele simplesmente sorriu fracamente e disse: "Sou frágil, e as coisas não estão indo bem com meu trabalho, então não há nada que se possa fazer." Seu comportamento gentil diante de tal adversidade foi de partir o coração e enfurecedor. Por meses após a morte de nossos avós, meu tio foi expulso de casa. As palavras cruéis do meu pai, "Você é inútil, saia", ainda ecoam na minha memória.
Enquanto ele estava saindo, eu implorei desesperadamente para ele não ir. Ele calmamente tirou sua mão da minha, colocou-a no meu ombro e me assegurou. Não se preocupe, Luísa. Você é forte. Vai ficar bem, mesmo sem mim. Eu respondi, preocupada com seu bem-estar. Mas eu estou preocupada com você. Ele tentou me confortar com um simples, está tudo bem. Antes de ir embora, sua partida foi uma perda profunda para mim, uma criança, que não podia fazer nada mais do que assistir. 5 anos depois, a vida continuou a seguir em frente. Eu tinha 11 anos, estava na escola primária, e minha irmã Mayla estava prestes a começar sua educação. Eu também não sabia que mais. Desafios me aguardavam, pois minha vida estava prestes a tomar outra reviravolta dramática. Quando minha mãe contou que Mayla havia sido elogiada por sua perspicácia no jardim de infância, meu pai imediatamente atribuiu isso aos seus genes, exclamando com orgulho, sua inteligência certamente deve vir de mim. Ele impulsivamente decidiu que Mayla deveria fazer um teste de QI para provar sua genialidade. Todos nós ficamos surpresos com os resultados. Mayla obteve uma pontuação de QI de 150. Esse é meu DNA! Meu pai se gabou, emocionado com um número que parecia monumental, embora eu não tivesse compreendido totalmente seu significado na época. Eu só entendi que Mayla era excepcionalmente brilhante. Isso é incrível, Mayla! Eu a aplaudi, e ela sorriu de volta para mim com alegria. Esses eram os momentos de pura felicidade em meio à nossa dinâmica familiar. No entanto, a atmosfera positiva logo mudou. Meu pai foi rápido em agir com base nas notícias sobre a inteligência de Mayla declarando, vamos fazer ela fazer os exames de admissão. Minha mãe inicialmente ficou surpresa com a decisão repentina. Logo, levado pelo seu entusiasmo e convencido pela sua crença de que o talento de Mayla a levaria adiante, a partir daquele ponto, a agenda de Mayla se encheu de sessões diárias de aulas. Minha mãe, que a acompanhava, começou a negligenciar suas tarefas domésticas. Essa mudança de responsabilidades logo caiu sobre mim, já que minha mãe e Mayla estavam ocupadas. Você cuidará da casa, fui instruída. Assim, lavar roupa e limpar se tornaram minha rotina pós-escola. Minhas tardes não eram mais livres para brincar. Eu tinha que correr para casa para terminar as tarefas ou enfrentar repreensões. Havia dias em que eu pulava refeições por não conseguir fazer as tarefas domésticas. Você é um fracasso. Não podemos perder tempo com você. Eles me repreendiam. Quando eu conseguia manter notas perfeitas, como Mayla, me perguntavam, por que você não pode ser mais como sua irmã? Meus pais lamentavam e ignoravam completamente minhas próprias realizações, sejam acadêmicas ou atléticas. As constantes comparações com Mayla eram desmoralizantes. É impossível para você, mas Mayla é um gênio. Você é apenas incompetente. Enquanto Mayla se destacava em suas aulas particulares e respirava fundo em seus exames de admissão, a indiferença dos meus pais em relação a mim ficou mais fria. Eles esbanjavam recursos em Mayla, roupas novas, refeições deliciosas e viagens. Em contraste, eu me contentava com sobras de roupas usadas e solidão em casa. Essa criança tem um futuro promissor. Ela garantirá nossa velhice. Meu pai se gabava de Mayla, especulando se ela deveria se tornar médica, advogada ou até mesmo política. Em meio a essas discussões, eu me sentia invisível, minha presença mal reconhecida. Então, quando eu tinha apenas 15 anos, meus pais, friamente, me disseram que haviam decidido que ter um filho era um erro. Chega, não precisamos de um fracasso como você. Mayla precisa de muito dinheiro para desenvolver seus talentos. Então, a menos que você consiga pagar um aluguel mensal de $700, podemos reconsiderar, declararam sem rodeios. Chocada e incapaz de compreender como puderam dizer isso, eu protestei, mas eles não se comoveram. Entre em contato com seu tio por enquanto. Aqui está algum dinheiro de bolso. Descubra por conta própria, disseram enquanto me entregavam um pouco de dinheiro e me expulsavam de casa. Lembro-me de chorar e bater na porta, implorando para que me deixassem entrar novamente, mas ela permaneceu fechada, e eu, em total desespero. Fui para a estação de trem. Mesmo sendo tão jovem, consegui navegar pela jornada, pedindo direções ao longo do caminho, até que finalmente cheguei ao apartamento onde meu tio morava. Quando a campainha tocou no apartamento do meu tio, ele me cumprimentou com seu rosto carismático e gentil,
embora um olhar de surpresa rapidamente tenha tomado conta dele. Depois que entrei e compartilhei minha história de partir o coração, meu tio não conseguiu esconder sua raiva. "O que eles estão fazendo?" exclamou, embora suas palavras não fossem dirigidas a mim. Senti uma profunda sensação de culpa por ter sido expulsa pelos meus próprios pais, e lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Naquele momento emocionante, meu tio colocou uma mão reconfortante na minha cabeça, uma mão que eu lembrava bem por seu calor e tamanho, cheia de compaixão. "Deve ter sido difícil, mas não se preocupe mais." Ele me tranquilizou gentilmente. Entretanto, a realidade se instalou quando ele admitiu. "Como você vê, sou propenso a doenças e não tenho muita renda. Sou pobre", ele disse com um sorriso amarelo. Sua expressão estava mais decidida do que antes, talvez endurecida pela distância da influência tóxica do meu pai. Olhando diretamente para mim, ele me ofereceu: "Eu sou pobre, Luísa, mas, se você não se importa, eu quero ser seu pai. Eu gostaria de me tornar seu pai adotivo. Eu posso não ser muito confiável, embora, antes que ele pudesse terminar, eu já tivesse pulado em seus braços." Seu peito era semelhante ao do meu pai, mas irradiava uma energia completamente diferente, de segurança e amor. "Você não precisa mais se preocupar com nada", ele disse enquanto eu chorava de alívio, sentindo o amor profundo de um verdadeiro pai. A vida com meu tio não era fácil. Ele era realmente pobre e frequentemente ficava doente, mas nossa casa estava cheia de sorrisos e risos, emoções que eu não sentia há muito tempo. Era uma casa modesta, mas calorosa e cheia de amor. Meu tio sempre elogiava meus esforços, independentemente do resultado, e me encorajava a continuar me esforçando. Esse apoio me ajudou a esquecer gradualmente meus pais, que nunca reconheceram meu valor. Ao longo dos anos, cresci saudável e cuidada sob o teto do meu tio. 20 anos. Voaram e eu me vi, uma mulher de 35 anos diante de meus pais idosos após uma longa separação. Meu pai, agora visivelmente envelhecido e com cabelos ralos, me cumprimentou com um sorriso que parecia apagar o passado. "Luísa, você tem estado bem?" Ele perguntou, tentando superar anos de negligência com familiaridade casual. Minha resposta foi gélida, refletindo a dor não resolvida. "O que você quer agora?" Perguntei, cética sobre seu reaparecimento repentino. Imperturbável, meu pai sugeriu. "Vamos deixar o passado para trás e nos dar bem como uma família, de agora em diante." Sua proposta era absurda para mim. "Do que você está falando? Se dar bem como uma família? Você deve estar brincando", retruquei, insinuando a impossibilidade de simplesmente esquecer seu abandono. Vendo minha resistência, a velha indiferença do meu pai veio à tona. "Um fracasso sempre tem uma atitude ruim. Não pode ser evitado. Talvez seja a hora de reeducá-la", ele disse condescendentemente. "Já chega, por favor, volte para casa." Eu respondi firmemente, impedindo-o de entrar. Nesse ponto, minha mãe entrou na conversa, exacerbando a tensão. "Luísa, não seja teimosa e aceite nossa ajuda. Você certamente não pode ser feliz vivendo em um apartamento tão decadente." Ela insistiu. "Você não tem nada a ver com isso. Por favor, pare e vá embora", eu respondi. Minha paciência estava se esgotando. "Não precisa ser tão grossa. Vamos, deixe-nos entrar", ele persistiu. "Não, vá para casa", eu repeti, mantendo minha posição. Apesar da idade deles, meus pais empurraram com mais força do que eu esperava, porque eram 2, o que tornava difícil para mim segurá-los. Nós lutamos para frente e para trás, como crianças em uma brincadeira de empurra-empurra, mas consegui manter a compostura até que meu pai tentou cruzar a soleira do meu apartamento. Foi quando eu os empurrei firmemente para trás. A força disso fez meus pais caírem no chão. Eu não conseguia esconder minha frustração. "Você é tão irritante. Estou ocupada, então pode ir embora?" eu exigi. "Como você pode falar conosco desse jeito? Você ainda nos vê como seus pais?" Eles responderam. Eu parei de considerá-los. "Meus pais no momento em que vocês me jogaram fora", eu respondi bruscamente. "Mas nós cuidamos de você quando mais nova." Eles discutiram. A única vez que me senti realmente cuidada foi quando meus avós estavam por perto. Eu retruquei. Só porque sobrevivi, não lhes dá o direito de agir de forma arrogante. Enquanto lutavam para se levantar, segurando as costas, meus pais pareciam muito diminuídos,
Apesar de estarem na casa dos 50 anos, pareciam mais velhos, como se estivessem na casa dos 70. Vocês foram os que disseram que Mayla era o suficiente com sua filha genial. Não há razão para você vir me ver agora. Eu apontei friamente. Bem, não é tão simples assim, meu pai disse, fazendo careta. Aconteceu alguma coisa com Mayla? O que ela acabou precisando, ou algo assim? Eu perguntei, meio zombeteira. Ela se tornou uma advogada, ele respondeu. Bem, então não há problema, certo? Isso é incrível. Exatamente o que você esperaria de alguém com um QI de 150. Eu continuei, um pouco sarcasticamente. Ou assim pensamos, até que ela desapareceu de repente. Meu pai revelou sua irritação. O que é bastante surpreendente, comentei, genuinamente surpresa. Enquanto ouvia mais, descobri que Mayla realmente havia se formado na faculdade de Direito. Passou no exame da OAB na segunda tentativa e se tornou uma advogada totalmente licenciada. Então, inexplicavelmente, ela deixou um bilhete dizendo que não cuidaria de vocês também e desapareceu. Então, em suma, ela nos abandonou. Parabéns, eu disse. Não há nada para comemorar aquela criança ingrata. Depois de tudo que fizemos para criá-la, é assim que ela nos retribui. Eles lamentaram. Bem, eu acho que é isso que acontece. Quando falta amor, eu observei. A verdade era que, enquanto meus pais podiam ter dado atenção à minha irmã, provavelmente parecia mais um controle sufocante para ela. Na verdade, a empresa faliu. Meu pai acrescentou, mudando de assunto. Dados os tempos, isso não é surpreendente. Mal recebemos qualquer indenização e os benefícios de desemprego estão prestes a acabar. Isso parece duro, eu disse, minha voz monótona e desinteressada. É por isso que queremos que você cuide de nós. Eles de repente exigiram, apagando qualquer aparência de simpatia. Não, eu disse. O que você disse? Como pode simplesmente abandonar seus pais desse jeito? Eles exclamaram incrédulos. O único pai verdadeiro que eu tenho é meu tio, que cuidou de mim desde que eu tinha 15 anos. Eu disse firmemente, deixando meu pai sem palavras. Você sabia que eu estava morando com meu tio quando você veio para este apartamento? Não. Sabia? Então, por que está agindo surpreso agora? Você pensa nele como seu pai? Meu pai desafiou. Meu tio me deu amor genuíno, eu declarei, deixando claro que pais que não demonstram amor não são verdadeiros pais. Meu tio pode ter estado doente e fraco, mas ele ainda trabalhou duro para me apoiar e cuidar, provando seu amor por meio de ações, não apenas palavras. Isso deixou meus pais atordoados, incapazes de responder à verdade dos meus sentimentos. Eu trabalhei duro porque queria retribuir todos os sacrifícios que meu tio fez por mim. Espera, isso significa que você realmente tem um emprego de verdade? Meu pai perguntou com uma pitada de descrença. Bem, mais ou menos. Eu respondi indiferente, encolhendo os ombros. De repente, o aperto do meu pai aumentou no meu ombro. Me solta! Eu exigi, sentindo uma mistura de raiva e constrangimento. Você está com raiva e um pouco envergonhada também, não é? Ele insistiu. Não precisa ouvir. Eu entendo tudo. Você estava sozinha, não é? Você está horrível porque só sua irmã recebeu toda a atenção, certo? Mas no fundo, você está feliz em ver seus pais, não é? Ele sugeriu, tentando ler meus sentimentos. Pare de criar sua própria história. Não se preocupe. De agora em diante, nós vamos ser pais de verdade e ficar ao seu lado. Ele continuou, alheio ao absurdo de suas palavras. Eu olhei para meus pais sem entender. Por um momento, suas expressões ridículas me fizeram cair na gargalhada. Por que vocês estão rindo? É porque estão felizes? Meu pai perguntou, esperando uma reação positiva. De jeito nenhum, eu disse entre risos. Só para vocês saberem, nos últimos 15 anos eu nunca pensei em nenhum de vocês. Graças ao meu tio, eu tive uma vida plena. Enquanto meus pais me olhavam em choque, eu continuei. Na verdade, eu recebi uma bolsa de estudos e me formei na universidade. Ah, sério? Então você deve ter entrado em uma boa empresa, minha mãe disse, entrando na conversa. Sim, eu consegui. Consegui um emprego em uma grande corporação bem conhecida, eu afirmei. É ótimo ouvir isso, minha mãe respondeu, com um toque de orgulho na voz. E por meio de uma conexão inesperada, eu também me casei. Ah, bem, então eu tenho que conhecer o noivo e dar meus cumprimentos. Ela insistiu. Não, isso não será necessário. Ele está no exterior no momento.
Eu interrompi. Ah, entendi. Espera. A propósito, seu tio também está no exterior? Meu pai perguntou surpreso. Sim, meu tio também. Pensei que vocês soubessem que eu estava morando aqui sozinha. Não vão presumir que meu tio está morto. Ele conseguiu uma designação de trabalho no exterior? E como é em um lugar com um bom ambiente para sua saúde, ele foi junto. Agora ele está feliz, passando o tempo brincando com meus filhos. Você também tem filhos? Meus pais ficaram quase atordoados, incapazes de processar todas as surpresas que eu estava jogando para eles. Com sua perplexidade em plena exibição, eu sorri brilhantemente. No começo, o tio não estava interessado em morar conosco, mas ele finalmente concordou. Agora estamos todos vivendo felizes como uma família. Bem, nesse caso poderíamos nos mudar para o exterior também. Meu pai sugeriu, esperançosamente. Claro. Vá em frente, mas não vamos morar juntos e eu não vou cuidar de vocês. Vocês são livres para fazer o que quiserem com o próprio dinheiro, eu disse firmemente. Isso é impossível. Você realmente vai abandonar seus pais? Ele perguntou descrente. Vocês são os primeiros a me abandonar. Eu retruquei, minha paciência finalmente quebrando suas demandas egoístas. Os rostos dos meus pais ficaram pálidos. Eu não tenho gratidão por nada a vocês, mas devo muito ao meu tio. De agora em diante, pretendo retribuí-lo por tudo o que ele fez por mim. Pode ser que sim, mas pelo menos nos envie um pouco de dinheiro, por favor, minha mãe implorou fracamente. O tio nunca tocou no dinheiro que enviei a ele e continuou a viver neste velho apartamento o tempo todo, mas agora ele finalmente concordou em sair daqui e viver conosco no exterior. Estou aqui apenas para finalizar a papelada. E nós? Você vai deixar sua mãe e eu para trás? Meu pai perguntou em choque. Eu assenti claramente. Obrigado por me abandonar, eu disse com um sorriso, deixando-o sem palavras. Realmente, obrigado por sua causa. Estou feliz agora, pronto para começar minha nova vida no exterior, deixando para trás as sombras do meu passado. Enquanto passava por eles, fiz uma pergunta final que ecoou a ironia de nossos caminhos separados. Como é ser abandonado pela filha que você uma vez descartou? Não houve resposta. Não esperando uma resposta, me afastei, sentindo que essa despedida marcava o fim definitivo de quaisquer laços emocionais com meus chamados pais verdadeiros. Depois, voltei para minha nova casa. A vida no exterior me ensinou resiliência e as virtudes do trabalho duro que o tio incutiu em mim. Minha perseverança valeu a pena, garantindo um emprego em uma empresa respeitável. Mais tarde, surgiu uma oportunidade de trabalhar no exterior. Foi lá que conheci o homem que se tornaria meu marido. O tio, tomado de alegria, chorou enquanto celebrava nossa união. Logo depois, demos as boas-vindas aos filhos em nossa família e convidamos o tio para morar conosco. Agora, todos nós vivemos felizes juntos. Meu marido, nossos filhos e, claro, meu tio. Um dia, enquanto observávamos as crianças brincando no jardim, minha irmã, que se juntou a nós no exterior, expressou um sentimento esperançoso. Espero poder conhecer alguém maravilhoso como você, grande irmã. Ela disse com um sorriso. Não se preocupe, você encontrará alguém ótimo. Você está finalmente livre do controle dos nossos pais. Eu a tranquilizei com um sorriso. Dito isso, eu preciso me acostumar com esse novo trabalho, minha irmã pensou. Por que não tentar obter uma licença de advogada neste país? Eu sugeri meio brincando. Eu não estou mais interessada em ser advogada. Eu já cansei de fazer o que nossos pais queriam. Eu quero assumir um trabalho que eu realmente quero fazer. Ela respondeu firmemente. Você está certa. Eu concordei. Depois que nossos pais efetivamente me rejeitaram, uma carta da minha irmã chegou na casa do tio. Nela, ela descreveu como estava sofrendo sob o peso das expectativas excessivas e a pressão de nossos pais. Depois de discutir isso com o tio, nós secretamente combinamos de encontrá-la no caminho de casa da escola. Mantivemos contato sem que nossos pais soubessem. Minha irmã ansiava por morar conosco, mas a situação financeira do tio tornou impossível sustentar nós dois. Mais ainda, nossos pais nunca teriam permitido. Ela suportou viver com eles até chegar à idade adulta e poder planejar sua fuga. Foi uma provação extenuante, mas ela perseverou e finalmente conquistou sua independência. Enquanto nossos pais estavam ocupados comemorando seu sucesso como advogada, ela aproveitou o momento para se mudar e começar sua própria vida com meu apoio. Embora tenha conseguido um emprego aqui,
Ela está lutando para se adaptar ao novo idioma e ambiente, mas tenho certeza de que ela ficará bem. Eu me consolei, pois não há ninguém mais resiliente e trabalhador do que minha irmã, que resistiu às rígidas regras de nossos pais. Em outra nota positiva, o tio estava dando novos passos também. Ele está planejando frequentar uma escola de idiomas. Eu disse a ela, e ela assentiu com um sorriso. Isso é ótimo. Nunca é tarde para aprender. Ela respondeu. Sua saúde melhorou significativamente, permitindo-lhe a liberdade de aproveitar a vida mais plenamente. Agora você está absolutamente certo, eu afirmei. Enquanto isso, nossos pais tinham esgotado rapidamente seus recursos depois de desperdiçar imprudentemente a herança. Apesar de seus investimentos na minha irmã, eles acabaram perdendo seus empregos, e depois de vender a casa, se encontraram com muito pouco. Sobrecarregados por empréstimos para a reforma da casa, começaram a pedir ajuda financeira a parentes, um testemunho gritante de sua imprudência contínua. A palavra na família era que todos tinham virado as costas para meus pais, deixando-os para enfrentar seus últimos anos na pobreza. Um parente mencionou que as discussões entre eles se tornaram uma ocorrência regular. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, compartilhei meus pensamentos com minha irmã. Nunca deveria haver favoritismo entre irmãos ou qualquer tratamento injusto de filhos. Filhos, você está absolutamente certa. Minha irmã concordou, balançando a cabeça em forte afirmação. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para apoiá-la, Mayla. Eu prometi, minha voz cheia de determinação. Você já fez mais do que o suficiente. Muito obrigada, Mayla respondeu, sua gratidão evidente, testemunhando o quanto minha irmã amadureceu e se tornou ela mesma. Isso trouxe lágrimas aos meus olhos. O que você quer dizer com apoio? Sua pergunta era suave, curiosa. Enquanto falávamos, de repente senti uma mão quente, familiar, mas um pouco menor no meu ombro. Virando, meus olhos semicerraram em um sorriso ao toque. Obrigado, eu proferi, enquanto encarava o tio que estava lá, parecendo tão surpreso quanto eu. Sorrindo calorosamente, eu continuei. Obrigado, pai. Eu te amo. Ver o tio lá, o homem que esteve ao meu lado como um verdadeiro pai, me encheu de um profundo sentimento de amor e gratidão. Seu apoio tinha sido inabalável, sua presença, uma garantia constante em minha vida. Naquele momento, cercada pela família que eu escolhi e que me escolheu, eu senti uma sensação avassaladora de realização e paz. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal. Agora me diz você. Você acredita que o perdão é possível depois de anos de abandono e desilusão familiar? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e não esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história nova que estamos postando todos os dias aqui no canal.